Senhoras e senhores, meus prezados amigos, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Jesus nos envolva os propósitos. Na verdade, quem se sente muito agradecido em estar aqui nesta noite, somos nós. Agradeço de coração a esta casa espírita pelo convite, para que aqui estivéssemos de retorno, e trago lá de Jales, do Caminho da Esperança, dos amigos lá do Caminho da Esperança, um fraterno abraço a todos vocês aqui de Santa Fé do Sul. As duas molas propulsoras do Espírito, conforme a própria doutrina nos esclarece, nos adverte, é o amor e a instrução. E muito conveniente que o amor e a instrução caminhem lado a lado, porque muita instrução sem o amor corre a criatura o risco de se transformar em um tirano. Muito conhecimento e pouco amor, a tirania se instala com meridiana facilidade. Mas o amor puro e simples, também desprovido do conhecimento que nos dá o discernimento, também só com ele a criatura corre o risco de muitas vezes, por exemplo, ser enganada. Portanto, conforme, mais uma vez, a doutrina espírita convida à reflexão, há que se desenvolver o amor e o conhecimento. É bem verdade que dentro deste contexto todo, como eu ouvi certa vez, o palestrante fez uma explanação e ele não trouxe tantos conhecimentos, ele não trouxe um vasto conhecimento, e também não haveria de ser diferente, porque nós nos reunimos em palestra 40 minutos, 35, 40 minutos, 45 minutos, quando muito, não é verdade? Mas ele trouxe e fez ali, naquela casa espírita onde eu estava, uma palestra muito simples, mas com um envolvimento, com uma delicadeza, com uma sutileza. E depois as pessoas foram conversar com ele e alguém disse: olha, você trouxe um bocado de ensinamento, mas o sentimento que você trouxe, este sim, foi o mais importante para mim. Fiquei pensando sobre aquilo, né? O sentimento trazido por aquele companheiro teria de alguma forma mexido no coração daquela outra pessoa que assistia à palestra. E a grande realidade, meus queridos irmãos, é que nós caminhamos por momentos especialíssimos, haja vista a transformação que a Terra atravessa e é cantada em verso e prosa, em todos os cantos e recantos, sobretudo nos meios espíritas. Passamos por uma transformação muito significativa, a humanidade toda, na verdade. E nós precisamos, e bem o sabemos, trabalhar a nossa sensibilidade, para que venhamos, mais cedo ou mais tarde, dilatar um pouco mais
a nossa visão a respeito das coisas, a respeito de nós mesmos e a respeito do nosso próximo, para compreendê-lo um pouco mais. Aliás, Emmanuel, benfeitor espiritual, em uma das suas lições, ele faz exatamente essa correlação, dizendo inclusive de Jesus, porque Jesus, vejamos nós, recebeu a incumbência de criar a terra, todo o seu sistema, a fim de receber uma humanidade e dela cuidar. E ele tem feito isso desde sempre. Então Jesus elaborou o planeta Terra, conforme a literatura espírita nos ensina. Elaborou, pensou o planeta Terra, criou o planeta Terra. E os anos foram se passando, 1 bilhão, 2, 3, 4 bilhões e meio de anos, 5 praticamente, e nós estamos aqui. Mas vejamos que Emmanuel diz que para Jesus alcançar aquele grau de responsabilidade, ele também, e não haveria de ser diferente, passou pelo mesmo estágio que ora nós enfrentamos. Eu não me recordo o nome do livro, mas ele narra, por exemplo, o encontro de Simão Pedro com Jesus. Simão Pedro ouve dizer que Jesus, um novo profeta, estaria ali por aquelas cercanias de Cafarnaum, e ele vinha para falar sobre Deus, e ele vinha trazer a cura para muitos doentes. Se a primeira coisa que Simão Pedro pensou, mais um embusteiro, mais um profeta que vem enganar as pessoas, mais um que vem prometendo milagres. Até quando isso vai acontecer? E Simão Pedro ficou naqueles seus devaneios, a pensar exatamente desta forma. Mas era anunciada a vinda deste profeta, chamado Jesus, que estaria ali por aquelas imediações. Simão Pedro nega-se a pensar sobre isso, mas durante a madrugada ele estava de qualquer modo ansioso com aquilo, não sabia explicar nem a ele mesmo, inquieto com aquilo, ansioso. Era um pescador de trato rude, de trato firme, precisava ser assim. Mas ele resolve, não sabe o porquê, ele resolve, levantou de madrugada e pôs-se em direção àquele determinado local aonde esse profeta haveria de estar, e caminhava pela madrugada, e logo observa que uma multidão de pessoas também rumava para aquele mesmo ponto de encontro, e ele começa a ouvir exatamente isso, que um profeta estava prometido ali de chegar, e uns levavam familiares em estado de desespero emocional, outros
ajudavam amigos que traziam enfermidades do corpo, e ele caminhava dizendo: mais um enganador, como tantos outros. O sol não havia saído ainda, e Simão Pedro chegou a este lugar aprazado, onde havia uma pedra muito grande, que servia mais ou menos como um palco, mas esta pedra era grande, e ali estava sendo esperada a chegada deste novo profeta. Aos primeiros raios do sol, Simão Pedro, cansado da lida, cansado porque dormira pouco, entre meio à multidão, se surpreende espantosamente ao ver que ali estava um jovem vestido à maneira dos nazarenos, trazia o cabelo repartido e caído aos ombros. É como se estivéssemos vendo esta cena, e ele ali no meio daquela multidão, nós ali no meio daquela multidão, vendo aquele profeta vestido de maneira simples, sandálias de couro aos pés, que trazia no semblante a altivez e a complacência ao mesmo tempo. E ele então começa a falar, quando uma mulher que estava ao lado de Simão Pedro diz a ele: eu o reconheço como mestre, mestre, cura a minha filha que é cega, tem de misericórdia. Mas ela estava muito distante daquele profeta, daquele Galileu. E Simão Pedro toma a criança nos braços e, num arrobo de impulsividade, leva a criança próxima a Jesus. Quando então o olhar dos dois se cruza pela primeira vez, e Jesus estende a sua mão sobre aquela criança, que volta a enxergar no mesmo instante. Simão vai entregar a filha àquela mulher, àquela mãe, quando a veste, a manga da túnica de Jesus passa roçando-lhe o peito, e ele então mais uma vez olha para Jesus, e o Cristo diz: irmão, eu te esperava. E o livro segue na sua narrativa, contando exatamente das experiências humanas entre Jesus, Simão Pedro, quando não, fala também daquele momento extraordinário, quando Saulo
Saulo de Tarso, um homem absolutamente letrado, inteligente como ninguém, perseguia os cristãos, e atrás de um certo Ananias ele estava para conduzi-lo à prisão. Este Ananias estava numa cidade chamada Damasco, e ali, em perseguição franca a Ananias, estava Saulo de Tarso. Quando então aquele homem romano com cidadania grega falava fluentemente tanto o grego quanto o romano, que discutia assuntos dos mais elevados, completamente diferente da postura de Simão Pedro, um pescador simples, humilde, mas aquele homem de elevadíssimas patentes queda-se inerte ao influxo de Jesus. Naquele instante cai de sua montaria ao ouvir: Saulo, por que me persegues? Ele não foi o mesmo depois daquele momento, mas eram duas personalidades absolutamente distintas, com vidas significativamente importantes para as nossas reflexões. Certa vez Jesus pede a Simão Pedro que vá à casa de um certo homem cuidar de Sara, sua filha, que estava em graves problemas. E Simão, ufanando-se todo por ter recebido uma encomenda daquela de Jesus, vai até a casa de Sara. Chegando lá, entra em busca do quarto desta enferma, quando então vê o pai de Sara em atitudes inconfessáveis com uma serviçal. Logo mais adiante vê um dos irmãos de Sara furtando o cofre do próprio pai. Um outro irmão entregue às jogatinas, dilapidando também com o dinheiro do pai. Logo mais adiante, a mãe de Sara encontrava-se em estado de embriaguez, e Simão Pedro olhou tudo aquilo e disse consigo mesmo: eu não fico um minuto mais aqui nesse antro. Saiu de retorno e, aproximando-se de Jesus, que a tudo sabia, evidentemente, como sabe, mas Jesus faz a indagação, porque mesmo sabendo o que ia no coração das criaturas, mesmo assim ele indagava, tal como fez com Judas no dia do beijo. Antes que Judas o beijasse, Jesus olha nos olhos de Judas e diz: amigo, a que vens? Jesus já sabia de absolutamente tudo, mas naquele dia com Simão Pedro, Jesus pergunta a ele: Pedro, e aí, como foi? O que fizestes você em benefício de Sara, Senhor? Fugir o quanto antes de lá, porque aquilo não é um lar, aquilo é um antro,
e descreveu exatamente tudo que havia encontrado ali. Jesus, calmamente, aplica ali a sua pedagogia de amor e de ensinamento. Amor porque envolveu Simão Pedro antes de falar o que era necessário. Simão, você não precisava me narrar o que viu lá, porque o que você viu lá eu conheço em profundidade, mas eu pedi só uma coisa para você, que atendesse às necessidades de Sara. E a vida de Simão Pedro, tal qual a vida de cada um de nós aqui presentes, se espraia. Nós vamos caminhando, realizando as nossas atividades, os nossos compromissos, as nossas tarefas, queira Deus, sempre envolvidos, não obstante as nossas dificuldades e limitações, mas sempre envolvidos nas fileiras do amor e da instrução e do conhecimento, queira Deus, seja desta forma, ante a necessidade, evidentemente. Em outras ocasiões, Simão Pedro demonstrou também a sua imaturidade espiritual, aplicando a verdade conforme Jesus havia pedido. Simão, aplique a verdade a estes publicanos que nos procuram, desejosos de conhecer um pouco mais a verdade. E Simão Pedro, bastou Jesus virar-se para um trabalho qualquer, que Simão Pedro se aproxima daqueles cobradores de impostos e começa a dizer exatamente qual era a conduta de cada um deles. Fulano, eu te conheço bem, você faz assim, você faz assado, você cobra tanto e não repassa, eu te conheço. Fulano, você eu também te conheço. E começou a dizer todas as questões de vida daqueles publicanos, daqueles cobradores de impostos que procuravam Jesus, e eles foram se sentindo diminuídos, porque a verdade estava ali sendo estampada, a realidade da vida de cada um estava ali sendo estampada, e Jesus vem: Simão, o que está fazendo? Olha, eu estou dizendo a verdade a eles. Não é esta verdade, Simão, pedimos a você fizesse. A vida deles eu conheço como ninguém. A verdade do Evangelho, Simão, é que tem que ser colocada. E Jesus, então, ali naquele momento, começa a conversar com aqueles cobradores de impostos, que foram se sentindo um pouco mais aconchegados, aliviados. E os exemplos se desdobram para falar do desenvolvimento da criatura humana. Jesus se serviu, por exemplo, das parábolas, e uma delas, muito comentada nos meios espíritas, é a palavra do filho pródigo. Quero acreditar que todos conheçam, se não a grande maioria, onde Jesus narra a vida daquele filho pródigo que, depois de pegar a parte da herança que o pai havia dado,
foi-se embora e dilapidou esse patrimônio todo de uma forma absolutamente dissoluta, eis que mais adiante se arrepende, observa os seus equívocos e volta à casa do Pai. Ou seja, Jesus ali demonstrando mais uma vez a superação da criatura humana. E nós temos que pensar o que é que o futuro nos reserva. Será que já paramos para analisar que mais adiante, cada um de nós aqui, sem exceção alguma, haverá de receber do próprio Pai, haverá de receber de Deus a incumbência, por exemplo, de cuidar de uma humanidade tal qual Jesus cuida da terra? Será que paramos para pensar que um dia seremos espíritos luminares e receberemos incumbências, tarefas, tal qual a que Jesus recebeu de Deus? Para que isso aconteça, nós temos que aprender muito. E vamos aprender muito. Para que isso aconteça, haveremos de experimentar todos os sentimentos que a criatura humana há de experimentar. Sentimentos estes que muitas vezes, como diz o próprio benfeitor, Emmanuel, traz ao nosso coração uma incomensurável dor. Sentimentos, por exemplo, como o desprezo. Alguém aqui já foi, num dado instante da vida, desprezado? Sentiu-se desprezado? Hoje, quinta-feira, nós temos um estudo lá no Caminho da Esperança. Começa às 8 horas da manhã, vai até às 9, das obras de Joana de Ângeles. E coincidentemente, nós estudamos a questão do medo. Medo das coisas de uma forma geral. Mas não é um medo superficial. Não. Medo, por exemplo, de se entregar ao amor, porque existe isso. Aqueles que trazem experiências de vidas passadas, aqueles que trazem na alma gravado experiências dolorosas, manifestam hoje uma espécie de medo. Vou dar aqui um exemplo. Já devo ter falado sobre isso aqui. E por que falo dessa forma? Porque é algo muito comum para mim, muito natural falar. Mas eu carreguei comigo, durante muito tempo, um medo. Medo de me entregar de maneira plena aos relacionamentos afetivos, relacionamento familiar. Sempre fui alguém que ficou com o pé atrás no que diz respeito a isso. E o tempo passa e a gente vai se entendendo como pessoa, vai se compreendendo um pouquinho mais e vai decifrando os próprios medos. Devo ter falado? Não, já falei isso aqui há algum tempo atrás.
A minha mãe desencarnou no ano de 1973, no dia 14 de fevereiro, vitimada por um acidente automobilístico. A família era composta pelo meu pai, minha mãe, a minha irmã, um ano mais velha do que eu, e eu. Eu tinha 6 anos e completaria 7 no mês de agosto de 1973. Com o desencarne de minha mãe, abriu-se uma lacuna nos meus sentimentos. E os psicólogos sabem exatamente, caso haja algum aqui, do que é que eu estou falando. Abre-se um espaço, uma lacuna, um intervalo que não é preenchido. E por isso mesmo, eu sempre fiquei com o pé atrás no quesito amar as pessoas, amar aos amigos, os familiares de uma forma geral. Por quê? Porque se eu me entrego a ele, a ela, ao meu pai, se eu dou todo o amor que desejo, e ele também faz como fez a minha mãe, eu não quero outra lacuna desta. Então sempre estava numa situação defensiva. Mas Simão Pedro, levado a Roma, aonde ele não queria ir, recebeu a sua sentença de morte. E estava de tal forma amadurecido pelas experiências do tempo, estava de tal forma com sentimentos doces, que sequer sentiu as dores daquele momento. Ao contrário, na verdade, quando começou o seu processo de crucificação, não se sabe porquê, embora debaixo de muito sofrimento físico, Simão Pedro não morria, não desencarnava, até aquele momento em que Nestório, vendo a demora, atira-lhe com toda a força uma pedra na cabeça, e Simão Pedro sente apenas, tão somente, um torpor. Para acordar ao lado de Jesus. Tamanha docilidade do coração que jazia naquele homem dos primeiros tempos, rude, de um trato mais difícil, intempestuoso, teimoso. Certa vez ele quis inclusive aplicar um pito em Jesus, mas ele se transformou em uma outra pessoa. E observando estas circunstâncias, observando a mudança de Saulo, que passou a ser Paulo de Tarso, que experimentou um deserto em seu coração, e não foi simbólico. O próprio Jesus, que no caminho do Calvário olhou em todas as direções
e nos deu a maior das lições, que é justamente a respeito, naquele momento, do abandono, do desprezo, e lá no madeiro infame, ainda suplica ao Criador de todas as coisas perdão à turba enlouquecida. Perdoa, Pai. Então, observando tudo isso, eu falei comigo mesmo, eu preciso encontrar nas duas molas propulsoras do ser humano o amor e o conhecimento, algo que faça com que eu construa uma ponte que me ligue novamente àquelas duas extremidades e que faça com que aquela lacuna, aquele espaço deixe de existir. E reparto aqui com vocês a minha verdade, no sentido de que, com esta doutrina que conhecemos, essa ponte tem sido construída. Não foi de toda construída, mas tem sido construída. Porque a saudade, por exemplo, que os nossos corações conhecem bem, ela já não causa tanta dor, ao contrário. A saudade hoje vem com a suave notícia espírita de que muito em breve todos nós haveremos de encontrar os nossos amores que já partiram para o plano espiritual um pouco antes. São as modificações que vamos conseguindo. Por quê? Porque experimentamos estes sentimentos, saudade, desprezo. Nós experimentamos isso. E Emmanuel diz que estes sentimentos fazem parte integrante do nosso processo evolutivo. Não tem como. Precisamos saber o que é saudade. Precisamos saber o que é o desprezo, porque quando formos um espírito luminar a receber de Deus uma incumbência de cuidar de uma humanidade, nós precisamos saber o que essa humanidade pode sentir para melhor avaliar o comportamento do outro. Mas nós não precisamos esperar esse tempo todo. Nós podemos começar a reflexionar a partir de hoje e começar a compreender o comportamento do outro já, muitas vezes sem concordar, mas jamais deixando de respeitar, para podermos um pouco mais adiante amar de verdade.
Muitas pessoas são mais medrosas do que ruins, por assim dizer. Tem medo, não é de coisas banais. Não, tem medos reais. E por isso tomam atitudes deslocadas, por medo. Quantas pessoas, por medo de ficarem pobres, não entram nas valas da corrupção? Nós estamos vendo dia após dia as notícias a respeito disso no nosso país. Medo. As pessoas têm mais medo do que são ruins. Medo. Do que é que nós temos medo? Pois então, nós precisamos saber, precisamos fazer uma autoanálise, tal como o filho pródigo da parábola fez uma autoanálise e percebeu que o melhor local para a vida dele era ao lado do pai, e assim ele decidiu e assim ele conseguiu. É a evolução do ser humano. Por que nós estamos aqui hoje? Justamente para isso. Viemos atrás de algo a mais para as nossas vidas, para as nossas almas, que nos possibilitem esta evolução. E como dizíamos, obviamente copiando os ensinamentos de Emmanuel, precisamos saber, precisamos conhecer estes sentimentos para melhor avaliar o outro. Mas não é apenas quando nós nos tornarmos espíritos luminares. Não, é desde já. É construindo pontes que nos ligam ao outro. Claro, como foi dito no nosso estudo hoje, se o indivíduo está adotando um posicionamento equivocado, amá-lo significa respeitar o momento dele, mas dizer a ele: fulano, você está pensando no que você está fazendo? Não raras vezes a ausência da instrução determina apenas e tão somente que o indivíduo observe o erro do outro e o ame como ele é. Afinal de contas, nós não escutamos isso. Nós temos que amar as pessoas como elas são, respeitá-las como elas são. E é verdade. Mas em nenhum momento foi dito que nós também devemos nos abster de dizer ao outro: fulano, você tem notado os caminhos pelos quais tem passado? Você tem observado o que é que você tem feito da sua vida? É para isso que nós estamos aqui. Porque nestas ideias que vão sendo colocadas, uma aqui, outra lá, às vezes tem um companheiro que diz: olha, eu penso um pouco diferente sobre isso que você disse. Olha, eu penso de uma maneira tal. São os estudos, né, que você disse, quarta-feira. As quartas-feiras vocês têm esses estudos. Exatamente para isso, apropriados para isso. Por isso que o estudo na casa espírita é algo fantástico. Se coloca a ideia e o grupo discute. Na quinta-feira, de manhã no Caminho da Esperança, terça e quinta, nós temos grupo de estudos de manhã e à noite, e seguido dos estudos, as reuniões mediúnicas na nossa casa espírita lá em Jales. Isso é uma maravilha, maravilha. Sempre compreendendo a necessidade do estudo e, como o próprio Espiritismo diz, amai-vos e instruí-vos. Então,
O estudo, obviamente, sempre caminhando ao lado deste sentimento do amor. Mas, fato é que nós haveremos de experimentar toda sorte de sentimentos. Mais uma vez, conforme diz Emmanuel, sentimentos muitas vezes que causam ao nosso coração uma dor incomensurável. Agora, como é que nós estamos lidando com isso? É que nós precisamos compreender. A doutrina espírita traz os seus postulados, e um deles é a continuação da vida, a imortalidade da alma. Sobre todos os aspectos, sobre todos os fundamentos, quando nós estivermos diante de um problema na vida e repetirmos a nós mesmos, até nós compreendermos essa verdade, tenha paciência, isso vai passar. Tenha paciência, isso passa. Porque quando a gente está vivenciando um problema, não dá a impressão que aquilo não vai terminar nunca. Quando a gente está vivendo uma dor na alma, seja lá o motivo qual for, não importa o motivo, mas aquilo que está causando uma dor na alma, qual é, meus irmãos, a sensação que nós temos? De que aquilo não vai passar nunca. Mas essa sensação de que aquilo não vai passar nunca decorre justamente das nossas poucas reflexões a respeito da imortalidade. Por isso que Chico Xavier falava: isso vai passar, e isso vai passar mesmo. Diante de qualquer problema, se o médico deu uma notícia desfavorável a uma determinada senhora do nosso grupo, e aí ela trouxe a notícia para o grupo, e eu confesso a vocês, quando ela disse: olha, o médico falou que eu tenho 6 meses de vida, eu falei: meu Deus. Aí eu abaixei a minha cabeça e falei: deixa eu ficar quieto, é a melhor coisa que eu faço agora. Mas sempre tem alguém para nos ajudar ao lado, porque alguém disse e perguntou a ela: e agora? O que você vai fazer? Ela falou: um pão, quarta-feira. Foi um balde de água fria nas minhas emoções. Porque eu compreendi que ela enxerga as coisas exatamente como eu tento enxergar, como eu estou me esforçando para enxergar. Mas essa senhora enxergava lá na frente, 6 meses. E os médicos são danados para isso. A medicina está de tal forma avançada que ela desencarnou com 6 meses. Mas deu uma comunicação lindíssima. Acho que uns 4, 5 meses depois, em uma reunião mediúnica nossa. E não haveria de ser diferente. 6 meses ela desencarnou. Mas naquele dia que ela disse: olha, gente, quero dizer uma coisa a vocês. Diga lá o que é. O médico disse assim que eu tenho 6 meses de vida. Desculpa. Como? O médico falou que eu tenho 6 meses de vida. E alguém então pergunta: e aí? O que você vai fazer? Se eu vou fazer o pão. Porque é o que eu tenho que fazer agora, é o pão. Já foi fazer o pão. Porque ela compreende as coisas um pouco além dos bastidores. Ela já compreende
entendia, em essência, a imortalidade da alma, a continuação da vida. Esse é o processo evolutivo da criatura. Como é que nós lidamos com as circunstâncias, com os acontecimentos da nossa vida? Quando eu tinha 6 anos para 7, abriu-se uma lacuna. E hoje? Essa lacuna continua aberta? Eu preciso perguntar a mim. Ou eu estagnei de tal forma no tempo e Deus há de respeitar o meu livre arbítrio e eu decidi não fazer nada por mim? E nós? O que é que nós temos feito? Como é que nós temos interpretado os 5 pilares que o Espiritismo nos oferece? A comunicabilidade entre os espíritos, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados. Quais são os 2 outros? Ninguém vai me ajudar? A imortalidade da alma, a comunicabilidade entre os espíritos, os diversos mundos. Ninguém vai me ajudar? Vai ganhar um Vectra 0 km, quem me ajudar? Nada? Então tá, depois vocês vão ver. Não é? Mas é isso. Como é que nós estamos lidando com essas circunstâncias? É que é a grande chave. Meus queridos amigos, por mim ficaríamos aqui a conversar de uma maneira mais aberta, cada um dando a sua versão, expondo os seus pontos de vista. Seria excelente. Nunca deixo de dizer uma frase de um grande amigo, Ivan: quando nós desencarnarmos, quantas saudades haveremos de sentir, no caso das quintas-feiras, das palestras, dos encontros. Aproveitemos ao máximo, meus irmãos. Grande abraço no coração de todos vocês. Mais uma vez agradeço a essa Casa Espírita pela oportunidade deste retorno. Muitíssimo obrigado.